Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar, eu sei que os irmãos têm respeito e reverência pela palavra. Peço por gentileza, né? À medida que nós estivermos aqui apregoando, as nossas crianças nos ajudem a evitar andar. E os irmãos que precisarem, pode levantar a sua mão, o diácono está à disposição. Ele leva o copo de água até você em nome de Jesus Cristo. Todos entenderam, amém? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 3:14. Palavra-chave da nossa campanha. Condutora da vitória. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que desde quando o pastor nos deu essa oportunidade para estar pregando, antes de começar a campanha, o coração já ardia e pedia a Deus sempre a misericórdia dele e sabedoria para que pudesse estar compartilhando com os irmãos, falando algo, porque é compartilhar, né? Nós pregamos aqui, mas é uma espada de dois gumes, corta lá e aqui. Então nós compartilhamos a palavra. Todos acharam Efésios 3:14? Amém? Eu estou um pouco perdidinho aqui, que não é a minha Bíblia. A minha, infelizmente, eu esqueci em casa e trouxe outra. Louvado seja Deus, mas já achei aqui. Está em Efésios 3:14, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Louvado seja Deus. E eu começo a fazer uma pergunta nesta noite para nós, ou para vocês, para nós, né? O que é que nós viemos fazer esta noite aqui? Será que nós viemos essa noite aqui apenas passar o tempo, cumprir a tabela de 7 quinta-feiras, né? Quintas-feiras aqui, e acreditar que Deus tem algo sobrenatural para fazer? Ou fazemos porque temos cargos, ou porque nós somos membros da igreja, e para agradar o pastor, ou para agradar a liderança, nós temos que estar esta noite aqui, todas as 7 quintas-feiras, para poder estar cumprindo essa agenda dessa campanha. Mas existe uma outra pergunta que diz: por qual causa você veio nessa noite? Qual é a sua causa? Qual é o seu impossível? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu anseio? Qual é o seu problema? Qual é o que você necessita tanto para estar nessa campanha? Louvado seja Deus. Já foi falado 3 vezes, 4 vezes aqui, esta mesma palavra, Mateus 7:7. O pastor pregou, o Marcos pregou na primeira quinta, o pastor Tiaguinho pregou na quinta, o pastor Adilson pregou 2 vezes e falou essa mesma palavra, e o Abner também falou: buscai e me achareis, pedi e abre-se-vos-á. Louvado seja Deus. E o que você tem pedido nesta noite diante de Deus? Porque é diferente a gente se colocar de joelhos e a gente orar a Deus, né? E eu, decorrendo a Bíblia essa semana passada, essa semana toda, eu estava: Deus, me dá uma palavra. Deus, eu preciso de algo. Eu não quero pregar em cima do texto chave, mas eu quero que o Senhor me dê uma palavra para que possa transmitir à igreja e à minha pessoa também o que nós precisamos para sair desse marasmo dessa nossa vida, dessas dificuldades, esses problemas, esses anseios que tem de alguma forma abatido a nossa fé, abalada a nossa estrutura espiritual. E aí, eu lendo no domingo, o pastor, ele falou algo, e o pastor Nil também falou, e o Rondinelli, ele complementou. Eu falei: amém, Jesus, eu vou ler essa palavra e vou apregoar sobre ela. E comecei a estudar a história de Ana. É muito conhecida, mas Deus revelou algumas coisas assim extraordinárias dentro do texto de Ana, que eu nunca vi ninguém pregar. Não é porque porque eu sou melhor, mas porque eu paguei o meu preço, para que Deus pudesse transmitir a nós qual é a mensagem que Ana manda para nós, qual é a mensagem que Deus quer falar através da vida de Ana. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 16, ele conta a história de uma mulher que era estéril. O seu marido tinha ela e mais uma.
E essa sua adjuntora, junto com o seu marido, a sua companheira, ela poderia ter filhos, ela deu vários filhos ao seu marido. E a Bíblia diz que Ana, ela ficava amargurada de alma, abalada de espírito, né? Ficava contrista. E ali, eu fui lendo a palavra do Senhor ali, e Deus foi mostrando algumas coisas. A Bíblia diz que Ana, ela em todo o tempo, ela chorava, ela jejuava, porque a Bíblia fala que ela parou de comer, e ela começou a orar, mesmo em sua casa, lá em Efraim. De Efraim a Siló tem 19 quilômetros de distância. Ou seja, é como se fosse daqui lá do centro, mais ou menos um pouquinho para frente da onde eu moro. Eu percorro 14,5 quilômetros, 14.800 para vir para a igreja. Eu venho de carro. Agora você imagina fazer essa caminhada todos os anos, uma vez por ano, né? E o marido de Ana, ele fazia isso 3 vezes no ano. E Ana fazia uma vez acompanhando seu marido para ali mostrar os sacrifícios. E ela andava 19 quilômetros para poder chegar no lugar da bênção. Quanto tempo você tem andado? Qual foi a distância, o percurso, ou seja, o seu sacrifício para receber a vitória? Será que 1 minuto de oração é o suficiente para eu receber o meu impossível? Será que 10 minutos de oração é necessário para que eu receba a minha vitória? Será que 20 minutos de oração é necessário que eu possa ter uma porta aberta na minha vida? E eu, lendo a palavra de Ana, eu comecei a aprender. Deus me deu 5 características que Ana tinha. E ali eu comecei a ler e entender qual era o propósito de Deus com Ana, o porquê que Deus encerrou a madre de Ana, porquê que ela era desprivilegiada no meio daquele povo de Efraim, uma cidade que vinha da linhagem dos levitas. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pregação para você, não eloquente, mas racional, para que nós possamos entender e aprender a chave de tocar o coração de Deus e receber a nossa vitória. Porque é muito bonito a gente ver eloquência, aquela coisa toda, não, mas nós temos que aprender. Louvado seja Deus. O pastor acabou de falar aqui nesse momento, né, que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras Sagradas. Porque se nós viéssemos a ler a Bíblia da forma que ela tem que ser lida, amados, a nossa dimensão espiritual e o nosso contato, a nossa intimidade com Deus era outra. E a primeira característica de Ana é a seguinte: enfrentar o que for, mas nunca se entregar diante dos problemas. Ana, ela passou essa dificuldade, ela tinha o desejo, porque a mulher israelita, ou seja, a mulher judia, se ela não tem filhos, ela não é considerada como uma mulher na sociedade, no tempo antigo. Ela era retirada do meio do povo. O marido, por sua vez, tinha a liberdade de arrumar outra mulher que fosse fértil e gerasse filhos para ele, porque a história dele, a descendência dele tinha que continuar. E em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Qual tem sido a tua ousadia diante de Deus para orar? Soberano e eterno Deus, ó Pai, o Senhor perdoa os meus pecados, abençoa a minha vida, abençoa, amém. Amados, a Bíblia diz que nós temos que ter ousadia para entrar diante da presença de Deus. O véu do templo, ele já foi rasgado. Nós temos essa liberdade. Paulo, ele nos ensinou: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Ana pensava que estava fraca, mas Ana, ela tomou uma atitude muito bonita, que nós vamos ver no decorrer da palavra, louvado seja Deus, que ela mudou a história dela. Foi o ponto-chave para mudar a história dela. E a primeira característica é essa: enfrentar o que for, mas nunca se entregar diante dos problemas. Nós não podemos nos entregar diante dos problemas, ainda que as pessoas falem que vai te matar, ainda que o mundo fale que está em crise. Ontem eu estava assistindo a televisão
depois da oração na madrugada. E aí estava dizendo lá que o Brasil está em crise e vai piorar. Temos 11 milhões e meio de pessoas desempregadas. Mas o cientista político lá, ele falou que ainda vai demorar mais de 7 a 8 meses, que ainda vai piorar para depois começar a melhorar. Essa é a perspectiva do ser humano na vida terrestre normal. Mas nós, que fomos chamados como raça eleita, povo santo, adquirido, isso não existe para nós, amados. Estava orando aqui, e na hora que eu dobrei os meus joelhos aqui, comecei a orar pelas portas de emprego, e Deus falava bem forte ao meu coração, que Ele vai abrir porta. Ele vai se mostrar nesse tempo de dificuldade, que Ele é o Deus que cuida da igreja, que cuida dos seus filhos. Ele não precisa ter tempo favorável para que possa ser aberta a porta. A Bíblia diz que Ele abre porta onde não tem porta. Isso que é o interessante de ser crente. Louvado seja Deus. E Ana, ela começa ali a orar. Ela toma a sua atitude e começa a buscar a Deus. Mesmo sendo ela humilhada, infernizada pela sua rival. Porque aquela mulher, a Penina, ela pegava e infernizava a Ana de uma tal forma que ninguém aguentaria. Jogava na cara dela os filhos, jogava a situação dela, porque ela era fértil e a Ana não podia dar filhos. Mas eu creio que Deus colocou no coração dela uma palavra maravilhosa: não temas. Não temas na Bíblia tem 366 vezes. É um para cada dia, já é o suficiente. E ainda sobra um de gorjeta para o dia mais adverso da sua vida. Deus, Ele coloca não temas 2 vezes sobre a sua vida. Nós temos que entender que qual for a dificuldade, eu não posso fraquejar e nem me colocar de joelhos diante da dificuldade, para que essa dificuldade ela não venha abater a minha fé, ela não venha abater aquilo que eu tanto almejo e tanto espero. Louvado seja Deus. A segunda característica diz que a humildade, o quebrantamento faz toda a diferença na nossa vida. Lá em Salmo 51:17, Davi sabia disso, porque Davi pecou, ele falhou contra o Senhor quando desejou a mulher e quando ele cometeu o homicídio. E a própria Bíblia diz que ele se dobrou os seus joelhos diante da arca da aliança e falou com Deus. Ele falou: Deus, o Senhor é um Deus que não despreza um coração contrito, e um coração quebrantado o Senhor não despreza. Louvado seja Deus. E de que forma nós temos entrado diante da presença do Senhor? Que forma? Achamos que temos estudo, achamos que temos faculdade, achamos que temos cursos, achamos que temos muitos conhecimentos. Amados, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Todo o entendimento e sabedoria dele, a Ele está em todo tempo ao mesmo lugar, e todo o poder só pertence a Ele. Louvado seja Deus. E de que forma nós temos entrado diante do Senhor para conversar com Ele, para falar com Ele? Entramos da forma que nós falamos com o nosso inimigo ou com o nosso amigo? De que forma que nós temos entrado diante de Deus? É por isso que muitas coisas na vida da gente não mudam. Elas não vão para frente, não rompem. Aí culpamos a igreja. Não, porque a igreja está fria, porque o pastor está, o pastor está frio, nossos presbíteros, então, eu tenho uma dor de cabeça, ora, eles oram, ungem minha cabeça, não, mas minha cabeça não melhorou, estou ruim. De que forma você tem entrado na presença de Deus? Quando entramos dessa porta para dentro, a Bíblia diz que nós estamos entrando no Santo dos Santos, na casa de Deus. E de que forma nós temos entrado? De que forma nós temos prestado o nosso culto? Ana sabia o que era adorar a Deus. Ana sabia o que era se humilhar e se quebrantar diante de Deus. Para nós obtermos vitória, nós temos que arrancar o nosso eu, o nosso ego da nossa vida. Existe o louvor que fala sobre Naamã.
Naamã, quando a Naamã, que o profeta falou para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, e naquele tempo estava em cheio, passava boi, passava cavalo, passava cachorro, até passava gente morta ali, podre já, porque morria afogada, passava porco, tudo. O rio era sujo, porque onde o rio passava, onde estava encostada alguma coisa morta na beira do rio, ele arrastava. E quando ele viu aquilo, o seu ego, o seu eu se encheu, se enfureceu. Falou, mas lá em Eufrates, lá tem uns rios lá maravilhosos lá, mas por que eu tenho que entrar aqui? A arrogância, o luxo, o eu nosso, o ego nosso falou mais alto. Não, porque eu não posso, porque eu sou presbítero. Não, porque eu não posso, porque eu sou pastor. Ou porque eu sou diácono. Amado, para Deus não tem cargo eclesiástico. Todos são servos. Todos são filhos de Deus. Todos são constituídos como amigos de Deus. E de que forma que você tem entrado dentro da casa do seu amigo, do seu Pai Celestial? Nós temos que aprender que nós temos que ter um coração quebrantado e ser cheio de humildade para poder tocar no coração de Deus. Porque o arrogante, Provérbios diz que ele nem olha. Provérbios fala que o arrogante, Deus não dá nem ouvido à palavra dele. Tome cuidado. Louvado seja Deus. Ela foi até o altar onde era o lugar de cura, milagre e sobrenatural de Deus. Em que altar você tem ido? Televisão? Rádio? Ouvir o pastor orar? Ouvir eu orar? Amado, a minha oração, a oração do pastor aqui no culto, é para abertura de culto e preparação, é como se fosse um preparatório para que Deus descesse, como era no tempo do tabernáculo. É você que tem que preparar a sua entrada diante de Deus. De que forma temos entrado diante da presença de Deus? Louvado seja Deus. Aleluia. A terceira característica: aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Ter propósito é ter ideias e intenção de querer fazer alguma coisa. Ana teve essa atitude. Ela sabia que o que ela precisava era ser mãe de um filho, de um varão. E ela entrou diante do altar do Senhor. Foi ali aonde estava, ali do lado direito, o sacerdote Eli estava sentado. E a Bíblia diz que ela dobrou os seus joelhos, que nenhuma palavra saía da sua boca. Apenas ela bocejava com a sua boca. Fazia trabalho de lábios. Porque ela precisava da vitória. Ela já não tinha mais o que falar. Porque se você olhar alguns versículos anteriores, no 11, no 10, no 11, no 12, a Bíblia diz que ela chegou diante de Deus e falou com Deus. Ela falou: olha, Senhor, eu faço um voto diante do Senhor. Eu faço um propósito contigo, que quando tu me deres esse filho, eu devolvo ele para o Senhor. Não vai ficar comigo. Eu devolvo a minha vitória, a minha bênção para o Senhor. E Deus viu que o propósito do coração dela era santo. E ela, por essa necessidade, essa dificuldade, ela se pôs de joelhos. Louvado seja Deus. Não estou puxando a orelha dos irmãos, mas quando o pastor fala, dobra o seu joelho, amado, como é que alguém que está em pé, de autoridade, vai receber outra pessoa, ou ouvir outra pessoa abaixo dele, ereto, de pé? Por que aqueles jovens foram condenados à fornalha de fogo? Por que Nabucodonosor tinha e queria, Nabucodonosor queria que todos se dobrassem diante daquela estátua? E tinha que ser colocado de joelho, porque quem não estivesse de joelho ia para o fogo, ia ser morto. Não tinha meia boca, não tinha meia conversa, ia morrer. E aqueles homens ali tiveram o seu propósito diante de Deus ali, e foram honrados.
não se dobraram diante de outros deuses? Quais são os deuses da sua vida que você tem se dobrado, ou nós temos se dobrado? O desemprego, a falta de dinheiro, a falta de companheirismo, a falta de afago, de amor? Qual Deus que tem nos feito se dobrar? E quando chegamos dentro da casa de Deus, estamos com dores de joelhos, estamos com isso, com aquilo. Não podemos nos dobrar. Amados, dobrar os joelhos faz toda a diferença. Hoje você não quer dobrar o seu joelho, ou eu não quero dobrar, oro sentado, oro em pé, oro andando. Mas a minha Bíblia diz lá em Apocalipse que todo joelho se dobrará diante do grande trono branco. Não vai ter rico nem pobre, não vai ter pastor, nem apóstolo, nem bispo, não vai ter nada. Todos vão se dobrar diante do grande trono branco. E nós não queremos se dobrar diante de Deus. Se dobramos, e como o pastor falou agora, a respeito do nosso emprego. Os que são aqui, que trabalham em empresa, se amanhã chegar no serviço e falar, você está escalado para trabalhar domingo, eu duvido alguém aqui falar que não vai, por amor à obra. Eu duvido. Não vai. Porque vai lembrar do quê? Da crise, da dificuldade que o país está passando. E se ele ainda falar, você vai trabalhar no domingo e não vai receber nada, porque eu preciso cumprir meta para entregar essa mercadoria, e você vai ter que vir. E você vai lá e se dobra diante dele, porque você precisa do emprego. E esquecemos que a Bíblia mesmo diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aí nós queremos, fantasiar, fazer fantoche com Deus, chegar de qualquer maneira diante de Deus. Aleluia. Aquele que tem propósito, ele se põe diante de Deus de joelhos. Aquele que tem propósito, louvado seja Deus. A quarta visão, a quarta característica é: a visão espiritual é essencial para ver o milagre acontecer. Louvado seja Deus. Ana tinha isso. Ana, mesmo sabendo que ela era estéril, ela em toda a sua vida ela acreditou que uma hora Deus ia fazer um milagre. E nós queremos que Deus faça do nosso milagre ou do nosso impossível um miojo. 3 minutos ou 1 minuto e 40 dentro do micro-ondas. Rapidinho, acabou. Vou sair ali, já vou, opa. Como eu falei no começo, Ana andou 19 quilômetros para ir e 19 para voltar. Ela fez isso durante anos e anos e anos e anos e anos e anos da sua vida. Mas em todo o tempo a Bíblia diz que ela não murmurou e ela nunca deixou de adorar a Deus em Siló. Siló é lugar de cura, Siló é lugar de vitória, Siló é lugar de bênção, Siló é lugar de mudar história. E Ana sabia muito bem disso. É por isso que quando o seu marido lá chamava, Eucana chamava ela para ir, ela, opa, vamos. Ela ia triste, porque atrás dela, ou do lado dela, tinha uma endemoniada que ficava infernizando a vida dela, mostrando a sua dificuldade. Mas ela sabia o Deus que ela servia. E quantos de nós estamos da mesma forma, aleluia? Viemos para a igreja, as dificuldades vêm. Até terça-feira foi hilário na minha vida, confesso para os irmãos. Vim conversando com a minha esposa dentro do carro, de alguns sentidos de semelhança que a nossa vida está passando. E depois o Espírito Santo falou, nossa, mas você está assim, bonito, né? Você está trabalhando? Aí eu, no carro, não. Ela falou, não, tá. Você está pondo gasolina no carro? Tô. Você está faltando algum culto? Não. Você está toda semana envolvido na obra, não tá? Tá faltando alguma coisa? Não. A tua mistura faltou, mas foi nítido assim, os irmãos não têm ideia. E o Espírito Santo foi falando comigo, coisa ali da favela, da favelinha ali do Alto da Ponte até lá, aqui na igreja. Ele veio falando isso comigo. Ele veio falando. E eu comecei ali a ficar quieto, falar com Deus. Quando cheguei aqui, dobrei os meus joelhos. A única coisa que eu falei é só agradecer e só pedir misericórdia para Deus. E comecei a chorar.
Porque eu não sabia o tamanho que o meu Deus era e o tamanho que Ele cuida de mim. Porque até agora, faça alguns bicos, mas Deus não tem nos deixado faltar nada. Nem arroz, nem feijão, nem mistura. Quando eu penso que está ficando ruim, aí chega uma carne, chega um negócio, chega outro. Aí quando eu penso que vai ficar ruim, aí um arruma caldinho daqui, arruma caldinho dali, é costela daqui, churrasco dali. Deus cuida. Eu estava conversando uma vez com o Conrado. Ele falou: irmão, pode prestar atenção. Todas as vezes que você passa dificuldade, é o tempo que mais você come carne, é o tempo que mais você come churrasco. Aí eu falei: rapaz, eu não quero passar não, mas eu vou dar uma olhada nesse negócio aí. E eu passei umas dificuldades e eu vi mesmo. Eu vi, pastor. Eu vi lá, a gente chegava, aí era churrasco na sua casa, foi churrasco na casa do Israel, depois foi churrasco na casa do Conrado, e assim foi, quase a igreja toda envolvida o ano passado. Eu falei: rapaz, o negócio é bom mesmo, mas eu não quero ficar na prova não, eu prefiro estar abençoando, né? Mas amados, de que forma nós temos se colocado diante de Deus? Amém? Quem tem visão espiritual, vê o milagre. Mesmo no impossível, na dificuldade, vê o milagre. Você está esperando uma porta de emprego, não vem não, mas Deus vai abrir. Deus, Ele prometeu que Ele vai abrir. Os presbíteros, diáconos oraram em cima da mesa lá, o pastor junto colocou a mão, vai abrir. Eu coloquei o meu pedido lá, o meu impossível dentro do envelope, vai acontecer. Nós temos que ter essa convicção, porque é muito fácil eu escrever alguma coisa, jogar aqui e dar na mão do pastor para ele estar orando e não fazer nada. É muito fácil servir a Deus desse jeito. E aí depois nós queremos cobrar a Deus, aí falamos que o pastor não tem unção, porque ele é o anjo da igreja. Ele não tem graça, a igreja está na direção dele. Ele está sem graça nenhuma. É um pastor sem graça. Nem para sorrir dá, porque eu estou esperando algo e não acontece. E esqueço das características que eu tenho que ter para eu receber o meu milagre. Aí queremos depois o milagre. Eu não oro, eu não jejum. A igreja é colocada para jejuar, o nosso ministério, terça e quinta, até as 3 horas da tarde. Todos os membros. Não acontece nada. Aí eu no jejum, e a barriga só esticando, né? Eu só enlarguecendo dos lados. Aí quero cobrar a Deus. O pastor pede para orar, fico sentado. Já estou desonrando a autoridade que foi posta por Deus diante do altar. Aí quero cobrar de Deus nas minhas orações, eu quero dobrar os joelhos e cobrar de Deus. Que Deus fez, que Deus não fez, por que não abriu a porta, por que o pastor trocou de carro, por que o outro ali recebeu isso, por que o outro recebeu aquilo, por que fulano está ganhando mais, por que está empregado. Amém? De que forma nós temos colocado diante de Deus com os nossos joelhos? Nós temos que entender, irmãos, que existe um caminho a percorrer para nós chegarmos ao nosso milagre. Ana andou 19 quilômetros, foi a Siló. Ana, ela tinha perspectiva de impossível na sua vida, porque ela era espiritual, ela entendia. A Bíblia diz que quem contendia com ela era endemoniado e não ela. Ela apenas só sabia chorar. Só que quando ela parou de chorar e colocou uma atitude na sua vida de orar e buscar a Deus, a história foi mudada. E a história só muda, amados, se for dessa maneira, se tiver oração. A Bíblia diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Aí eu oro 2, 3 minutos, às vezes a gente pega aqui e chega às 7 horas e fica, né? Até 7h10, 7h25, né? Dando tempo para os irmãos orar. Aí a gente ora 5 minutos, acha que é o suficiente. Eu mudei isso já, vocês podem prestar atenção. Do jeito que eu chego, já bato o joelho no chão e vou embora. Porque quem precisa do milagre sou eu. Eu não venho aqui para ser espectador. Eu não venho aqui para ver o pastor falar palavras bonitas. Eu não venho aqui para ver o Lucas louvar com a unção de Asaf. Eu não venho aqui para ver as back vocal daqui da igreja ficar louvando.
Eu não venho aqui para ver a Mariazinha ou o Joãozinho ficar escorrendo lágrima do olho. Porque eu sei o que eu preciso. Eu sei qual é o meu impossível. Amém? Isso serve para todos nós, adultos, adolescentes, crianças, jovens, adultos. Todos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade se queremos andar no sobrenatural de Deus. Desses dias para cá, Deus tem me chamado para esse fato. Não foi à toa que Deus colocou no coração do pastor da gente orar a cada 3 em 3 horas, orar 40 minutos. Não foi à toa que colocou essa campanha diante do dobra os joelhos diante do Pai no coração dele para que viesse para nós. Se vocês olharem o Brasil desde 2005, 2006 por aí, o Brasil estourou. Por quê? O povo lá atrás de Deus já vinha orando, pedindo misericórdia para que Deus abrisse as portas, abençoasse o país e tudo. O país estourou, chegamos a ser o 8º da G8. No grupo dos 8 mais milionários do mundo, nós chegamos a ser o G8. Passamos a Rússia, colocamos a Rússia para baixo e entramos. E depois eles aumentaram ainda mais dois degraus para poder a Rússia e a Grécia entrar. Porque o Brasil, que era um país mendigo, que nem eles falavam, um país de pobre, chegou ao 8º lugar. Mas foi porque a nação brasileira merece? Foi Deus, através das orações. Aí o povo, por sua vez, relaxou, ninguém orou mais, ninguém buscou mais, porque eu me lembro que em 2000, 2006, 2007, a gente fazia oração, a igreja alugava ônibus, ia por meio dos matos orar, subia monte, fazia, o negócio fervia, orava, era oração direto. Parou, todo mundo com seu carrinho, cada um conseguiu comprar sua casa, cada um conquistou o seu ideal, acabou Deus. E Deus deixou. Olha o que nós chegamos. Amados, a oração é a chave da nossa vitória. A oração é que muda a história da nossa vida. Não adianta você vir todos os dias no culto aqui e não fazer o seu devocional diante de Deus, você buscar a Deus. Não adianta. Tem que ter sacrifício. Louvado seja Deus. O maior sacrifício já foi dado. Jesus fez o que? Desceu e deu sua própria vida. E somos tão ingratos que nem 10 minutos oramos num culto para Deus. Aí queremos a nossa vitória, queremos o nosso impossível, queremos o nosso milagre. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um apartamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu só quero. Mas quando é que eu presto um culto de amor e gratidão a Deus? O Ricardo falou aqui, o nosso diácono Ricardo falou na terça-feira, a unção estava tão gostosa, mano. Eu tive uma visão assim que eu comecei a chorar. Eu vi Jesus Cristo aqui, um homem de branco com os braços abertos. Sabe o que a gente fazia? A igreja toda? Ele de braço aberto ali, ó. Todo mundo levantava, eu via nitidamente, todo mundo levantava do seu lugarzinho e fazia assim, ó, jogava um papel no pé dele. E o pastor aqui falando. E eu chorando ali que eu não aguentava. E eu não sou menino, eu não gosto desse tipo de coisa. E Deus mostrou para mim. E eu pedi a misericórdia. De que forma nós temos entrado na casa de Deus para poder prestar um culto para Ele? De que forma que você vai querer receber o seu milagre? De qualquer maneira. E a quinta característica: a oração é a chave de abrir a porta da sua vitória. Louvado seja Deus. E dentro dessa quinta característica tem 5 pontos. O primeiro Ana orou com a amargura de alma. Está lá no versículo do texto-chave lá de 1 Samuel de 1 a 16. Ela lá no 10 diz que ela orou com amargura de alma. Amargura de alma, não, a amargura de alma é não ter contentamento de viver. Mas mesmo assim estou orando, acreditando em alguma coisa. Eu já não tenho mais ânimo para nada. Eu não sinto o sabor da comida, mas eu não desisto. Esse era o pensamento de Ana. O 2, Ana orou com intensidade, ou seja, com ousadia. Ela não chegou de qualquer forma. Oh Deus, não, ela se jogou. A Bíblia diz que ela se debruçou, ela se ajoelhou e se jogou diante do altar. Com intensidade, atitude, ousadia. É isso que Deus quer. Porque quando o Corinthians faz gol lá,
né? Às vezes a gente está assistindo alguma coisa e tem um jogo, o Júnior está assistindo com os meninos no outro quarto, aí vê os gritos quando o Corinthians faz aquela coisa toda. Intensidade, atitude, a gente joga a nossa emoção para fora. Aí quando é diante de Deus, Deus, o Senhor sabe, é assim mesmo. Ana não. Ana, ela pegou e jogou a sua atitude diante de Deus com intensidade. Ela orou com intensidade, se jogou, rasgou. Jó fez o quê? Jó, quando ele recebeu que as coisas estavam indo embora, ele ficou tranquilo. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu do seu servo que o seu filho, os seus 10 filhos tinham sido mortos, aí a Bíblia diz que ele pega e rasga as suas roupas, se veste de pano de cinza, de saco de pano de cinza, e vai orar a Deus, e vai clamar a Deus. E isso para os nossos dias de hoje, é nós chegarmos com ousadia e intensidade, rasgar o nosso eu, o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, aquilo que achamos que somos, como não somos nada diante de Deus, apenas como feitura das suas mãos, e se rasgar diante dele, e falar com ele, conversar com ele, ter essa intensidade diante de Deus. Louvado seja Deus. E o terceiro, Ana orou com o coração, está lá no versículo 13. Ela abriu seu coração diante de Deus. Ela deixou que a amargura, as dificuldades, os anseios e o impossível problema dela, o seu insobrenatural, e ela abriu seu coração e falou: Deus, o que eu tenho é isso aqui. E começou a conversar com Deus. É isso que muda a nossa atitude. É isso que muda a nossa dificuldade. Louvado seja Deus. E o quarto, ela derramou o seu espírito e a sua alma diante do Senhor. Está lá no versículo 15. Ela derramou, ela se jogou diante de Deus. E é dessa maneira que nós temos que estar diante de Deus. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas. E de que forma nós temos se derramar diante de Deus? Porque temos intelecto, inteligência, a nossa própria sabedoria, o nosso próprio conhecimento. Deus já me conhece. Com certeza Ele te conhece. Isaías 43 diz que você foi formado, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe, quando você era um embrião. Você não era nem feto ainda, era um embrião, estava rompendo ali o útero da sua mãe para poder ser alguém. E Deus já conhecia o seu nome, a sua história, já conhecia tudo. E nem por isso Ele não deixa de ouvir a sua oração. E aí nós chegamos, Deus já conhece a minha dificuldade. Conhece, mas Ele quer ouvir de você, para que Ele possa mudar a sua história. Intensidade de vida, viver numa intensidade com Deus. O quinto, ela orou conversando com Deus. Louvado seja Deus. Está lá no versículo 16, a parte B. Aí a história dela já começou a ser mudada, a oração dela já começou, porque no começo ela começou a orar fazendo propósito, e depois ela entrou em amargura de alma, e depois a Bíblia diz que ela começou a quebrantar o seu espírito. Olha como é que a oração foi tomando forma e mudança. E depois ela foi orando, abrindo o seu coração, quebrantando o seu coração diante de Deus. E aí ela chega no ponto-chave, aonde ela já está numa intimidade com Deus, aonde ela já tocou o coração do Pai. Aí ela começa a conversar. Já não é mais uma oração, mas sim uma conversa entre pai e filho, entre amigo e amigo. Louvado seja Deus. Os irmãos estão prestando atenção da forma que Ana entrou diante de Deus e depois como terminou? Nós já queremos de qualquer maneira entrar na presença de Deus e achar que somos amigos, somos coleguinha e assim por diante. Existe um caminho. Essas 5 características aqui, louvado seja Deus. Vou repetir de novo. A primeira, enfrentar o que for, mas nunca entregar-se diante dos problemas. A segunda, louvado seja Deus, a humildade e o quebrantamento faz toda a diferença na nossa vida.
A terceira, aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Quarto, a visão espiritual é essencial para ver o milagre. E quinto, a oração é a chave para abrir a porta da vitória da sua vida. Louvado seja Deus. É essas 5 características que Ana teve. E foi com essas 5 características que ela chegou a receber o seu impossível. Porque os irmãos sabem, quem é estéril, tem mulheres que são estéreis, que passam 40 anos da sua vida fazendo os exames, todo um processo diagnóstico lá, e não consegue ter filhos. Eu tenho uma tia, eu tive uma história da minha tia, ela passou 10 anos da vida dela, e o meu tio era bem de posse. No tempo existia até a Mesbla. Ele era gerente geral da rede Mesbla, e ele trabalhava na agência automotiva, e ele vendia carro, ele ganhava muito bem. Todo carro que saía, ele comprava. O primeiro que chegava na loja para amostra, ele já comprava. E ele tinha dinheiro. E naquele tempo tinha a Transmontano, que até hoje tem, e é muito cara o plano de saúde. E ela era estéril, e ela começou a fazer os exames, tal. E minha mãe falou: rapaz, deixa disso, quando for Deus vai te dar. Não, e ela continuou, que ela conseguiu, nessa herança toda dela, correr atrás de um filho, pegou câncer. 6 meses ela morreu. Ela não acreditou no impossível. Ela não acreditou no Deus que podia fazer tudo. Louvado seja Deus. E Efésios 3:20, para concluir, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? O desânimo, a dificuldade, a preguiça? Não. A minha Bíblia diz que o poder que opera em nós é a fé. Porque todas as vezes que alguém enfermo ou cego, aleijado, chegava diante de Deus, vai até Jesus Cristo, ele só falava assim: vai, a tua fé te salvou. Esse é o poder que você tem. Louvado seja Deus. E para nós obtermos essa vitória, nós temos que acreditar que a nossa fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, ela tem o poder de pegar um monte e colocar lá no meio do mar. E qual é o grau da nossa fé que nós temos atingido? Louvado seja Deus. Porque o mesmo lá em Hebreus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. De que forma você quer agradar o provedor de bênção seu? Apenas com lamúrias, com lamentações, com murmurações? Não vai. Tem que ter fé, amados. Temos que acreditar, temos que crer que o impossível vai acontecer. Louvado seja Deus. Mateus 18:20, para acabar aqui, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se nós estivermos aqui, preste bem atenção, isso daqui não é coisa diminuindo. Eu vivo a palavra. Eu fui salvo pela palavra de Deus. Porque eu acreditei que quando o pastor lá em 93, 24 de dezembro de 93, eu cheguei ruim dentro da igreja, mas me lembro como hoje perfeitamente, que ele leu lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu acreditei nessa palavra, a minha vida mudou. Louvado seja Deus. Então eu acredito nessa palavra. E se tiver 2 ou 3 reunidos aqui no nome de Jesus Cristo hoje, não como espectadores, mas como adoradores do Senhor, Deus muda a história hoje neste lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem poder. Porque aqui a palavra, foi Jesus que falou, não foi os discípulos, não foi Mateus, não foi ninguém, foi o Espírito Santo e Jesus que falou: se estiverem reunidos em meu nome, algo vai acontecer. A hora que eu dobrei os meus joelhos aqui, vocês não sabem a graça que eu recebi do Senhor. Eu queria deitar e desmaiar, mas me sustive ali, de tanta glória que Deus desceu.
Louvado seja Deus. E para você não é diferente. Eu não sou melhor do que os irmãos. Basta ter um coração aberto e quebrantar diante de Deus. Em Deuteronômio 30:19, porque a parte B diz assim: porque hoje a vida e a morte ponho diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção ou a vida, e viva para sempre junto com os seus descendentes. Louvado seja Deus. O que nós vamos nesta noite escolher para o Senhor? O que vamos escolher? Louvado seja Deus. Coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Você está liberado a dar um glória a Deus se você quiser, viu? Preste bem atenção. Não é emocionalismo, não é nada. Mas desde a primeira campanha que Deus colocou isso no meu coração. Qual que é o título da campanha? Por esta causa me ponho. Amém. Aquele que quer receber o seu impossível hoje, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Pelo menos a Bíblia diz que 2 ou 3. Nós 4 aqui ou nós 5 aqui já estamos reunidos no nome de Jesus. Algo vai acontecer, porque nós temos fé para isso. Amém? E se você quer receber o seu impossível hoje, vem até aqui à frente, mas você vai se pôr de joelhos, e nós vamos orar por você, e Deus vai mover o sobrenatural sobre sua vida. Amém? Você que acredita de fato que Deus pode mudar a sua história, porque Ana, quando ela veio até o altar, ela não se colocou ereta, ou seja, de pé. Mas Ana, ela veio de joelhos. Ela se jogou diante dos joelhos, diante do altar. E Deus mudou a história dela. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você venha logo que nós vamos orar. A hora já é corrida. Já são 9h15. E nós queremos acabar. Louvado seja Deus. O culto. Mas tem uma unção tão gostosa aqui. Uma graça do Senhor tão gostosa. Louvado seja Deus, que o seu impossível vai acontecer. Amém. Louvado seja Deus. Kézia, a hora que você estava louvando, Deus me mostrava saindo, e eu falei: Deus, eu não vou falar. Mas aí o Espírito Santo, toda pregação, fala. Você estava louvando atrás dessa coluna aí, e da sua boca saía letras de ouro. Aquelas cifras de ouro de louvor saía da sua boca. Deus, Ele tem conhecido o teu coração, os teus anseios e o teu desejo. E aquilo que você tem apresentado diante de Deus, Deus vai te dar, viu? Apenas só adore a Ele. Só basta adorar ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus eterno, Espírito Santo de Deus, está os teus filhos nessa noite aqui, ó Pai, de joelhos, ó Pai amado, como diz a tua palavra em Efésios 3,14, ó Pai, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, Senhor. Ó Pai, nós acreditamos que Jesus Cristo está aqui, o Senhor enviou o teu Filho a nós nessa noite, ó Pai, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Ó Pai, são os mais diversos pedidos, ó Pai, de impossíveis, ó Pai, dificuldades, ó Pai amado. Mas o Senhor, ó Pai, é poderoso para fazer algo poderoso nessa noite, ó Pai. Ó Deus querido, visita, ó Pai, o pedido de cada um, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que as algemas caiam por terra, ó Pai. As correntes sejam despedaçadas, ó Senhor Deus. E o que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa promover um milagre sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus amado, só eles, ó Deus, sabem o que eles precisam, Pai, para a vitória chegar, ó Pai, para a vida deles mudar, a história mudar, ó Pai amado. E nós acreditamos, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, aquilo que nós esperamos, pensamos ou pedimos ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, segundo o poder que opera em nossas vidas, ó Deus. E se eles vieram aqui, ó Pai, porque eles têm ousadia, Senhor, ó Pai amado, eles têm humildade, ó Deus, ó Pai, para apresentar diante dos joelhos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, as suas causas. Deus, nesta noite, ó Pai, o teu Espírito Santo e o teu poder que opera sobre a vida deles agora, Pai,
Libera a vitória deles em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que eles possam cantar o hino da vitória, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai. Oh, Rabacalabachuri Andarabassa, Pai. Acreditando na tua vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.